Salve, salve nação corintiana! Muito prazer em estar aqui nesse dia pós-título, né, para falar um pouquinho aí dessa conquista do Corinthians Futebol Feminino de mais um campeonato brasileiro de futebol feminino. É o 7º título nos últimos... Salve, salve nação corintiana! Muito prazer em estar aqui em um dia de pós-título, o primeiro título depois que eu saí do clube, né? E nessa posição aqui de comentar, né? Então, episódio de hoje para falar aí do 7º título brasileiro do Corinthians Futebol Feminino, né? O 6º seguido. Então, muito massa, muito legal estar aqui para tentar fazer algumas observações. Muito massa estar aqui para poder colocar algumas observações, para dar minha opinião sobre algumas coisas que eu vi ali, tanto em campo quanto fora de campo. E também para comentar um pouco, né, sobre o campeonato como um todo. E é isso, bora aí para mais um episódio. Meu nome aí, para quem ainda não sabe, Fernando Martins, e esse é mais um Fala FM, Futebol Feminino e Corinthians. Bom, bora lá então fazer esse balanço aí do que foi a conquista desse título do Campeonato Brasileiro de 2025 por parte do Corinthians Futebol Feminino sobre a equipe do Cruzeiro Esporte Clube. Muito bom, né, esse jogo, porque ele marca aí a presença das duas principais equipes, né, dessa edição do Campeonato Brasileiro. Foram as duas equipes que terminaram nas duas primeiras colocações na fase de classificação ali na temporada regular, né. O Cruzeiro terminou na frente por 2 pontos, e depois a gente acabou, né, com a soma dos pontos que continuam contando ali durante o mata-mata, o Corinthians passou à frente, né, do Cruzeiro. Então só esse fato de reunir essas duas principais equipes, com os 2 principais treinadores, os 2 melhores elencos, né, provavelmente, eu acho que isso por si só já traz ali uma grandeza muito, muito especial. E para somar tudo isso, né, não poderia ser diferente, isso a gente conquistou, passando o Cruzeiro durante o mata-mata aí na pontuação, de fazer esse jogo da final na Arena Corinthians, né? Nada mais especial do que vencer um campeonato brasileiro de futebol feminino contra o principal rival desse tempo, né? Desse atual presente de 2025. Acho que o nosso grande rival aí vem sendo o Cruzeiro, não só pelo desempenho dentro de campo, onde o Cruzeiro terminou a fase regular ali, a fase de classificação em primeiro lugar, né, por 2 pontos, terminou na nossa frente, e que depois, como nesse regulamento os pontos continuam sendo somados durante o mata-mata, né, durante a fase eliminatória, o Corinthians acabou passando o Cruzeiro, e que tornou esse jogo que reunia as duas principais equipes, com os 2 melhores elencos, os 2 melhores treinadores, as melhores jogadoras provavelmente estão ali nessas duas equipes. Além de tudo isso, ainda culminou da última partida da competição ser realizada na Arena Corinthians, né? O que sempre traz uma mística muito bonita para o futebol feminino, porque a torcida do Corinthians está sempre enchendo os estádios, então mais um jogo com público maravilhoso ali, né? Foi mais de 41 mil pessoas estiveram presentes para essa partida e que deixou a festa ainda mais bonita, que tornou esse título ainda mais especial. Um campeonato muito difícil, um dos campeonatos mais difíceis dos últimos anos. Provavelmente esse campeonato, talvez, ele tenha uma competição forte ali com o campeonato de 2023, que foi um jogo muito difícil também. Esse eu estava lá presente, né? Já estava ali no Corinthians. E eu lembro da dificuldade, eu lembro do coração na mão que foi essa partida. E dessa vez não foi diferente, né? Também foi um jogo muito difícil, primeiro jogo empatado em 2-2, e agora também a vantagem por apenas 1 gol. Então foi uma competição muito linda, né? Foi uma competição muito legal, ainda que esse último jogo não tenha sido tão legal assim, não foi muito prazeroso de assistir, né? Foi um jogo muito tenso, de muito combate, de poucas jogadas trabalhadas, poucas organizações ofensivas por parte das duas equipes, muita transição e transições mal feitas, né? Porque como as equipes não entravam muito em organização ofensiva, em se postar, levar a bola com calma até o ataque, as transições também eram todas muito aceleradas, os times estavam meio descoordenados, então não teve muita jogada que chamou atenção, assim, foi mais bola aérea. O primeiro tempo foi quase todas as jogadas que teve algum perigo foram de bola aérea. O nosso gol sai depois de um escanteio,
A gente quase toma um gol no finalzinho do jogo também de escanteio. Também de bola aérea, né? Depois de uma bola cruzada, a Letícia Ferreira sozinha, ela finaliza para fora. Também teve uma bola na trave do Cruzeiro que sai de uma jogada aérea também, né? Que sai de um escanteio. Então, não teve muita oportunidade construída por baixo, com toque de bola. Então, não foi um jogo muito legal, a gente tem que admitir. Mas acho que vale o destaque aí, né, para o que foi essa competição como um todo, assim, né? Porque foi uma competição muito bonita, com equipes ali medianas que conseguiram a classificação, tendo um destaque um pouco melhor, né? Tendo mais equilíbrio entre todos os 8 classificados, como, por exemplo, o Bahia e o Bragantino ali, que são equipes que ainda não têm tanta tradição no futebol feminino, mas montando times legais, times competitivos, que durante a fase de classificação roubaram pontos, né, de equipes mais fortes também, e conseguiram essa classificação aí, que foi muito legal. E também foi isso, né, ver ali a Ferroviária, o São Paulo, o próprio Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras, né, todos esses times aí foi bem legal de assistir, assim, a competição como um todo, assim. Acho que a gente teve uma competição a mais equilibrada aí, né? Se talvez a final tenha sido mais difícil 2023 contra a Ferroviária, acho que a competição como um todo é inegável que essa tenha sido a competição mais difícil, a competição mais equilibrada, e isso é muito bom para o futebol feminino, né? Então, foi bem legal ali também, Bahia e Corinthians nas quartas de final. A gente, né, uma vantagem clara pra gente, é difícil pro Bahia competir contra o Corinthians, mas deu pra ver que o Bahia tinha uma organização interessante, foi um time legal de acompanhar. Ferroviária e São Paulo disputada nos pênaltis também, foi muito legal, foi um jogo muito equilibrado. O Bragantino e Cruzeiro, primeiro jogo ali, o Bragantino deu um trabalho pro Cruzeiro que, ó, foi por pouco ali que não deu pra beliscar alguma coisinha, pra tentar, sei lá, levar pros pênaltis, esse jogo poderia ser diferente. Flamengo e Palmeiras foi muito legal, né? O jogo que teve o confronto que teve mais gols aí, né? Nas quartas de final. E aí nas semifinais passaram aí talvez os times mais fortes mesmo, né? Da competição, que foi Corinthians e São Paulo. Foi um jogo muito duro, foi um jogo muito legal de assistir. Foi, né? 2 confrontos muito interessantes, mas que a gente conseguiu se sobressair também, ter a nossa colocar o nosso jogo ali. Eu gostei bastante do desempenho do Corinthians. E assim como o Cruzeiro e Palmeiras também foi bem pegado. Ficou 4-3 depois ali no placar agregado também. A gente acabou comentando um pouquinho ali por cima do que foram esses jogos, assim. Isso é isso, assim. Eu acho que foi a competição como um todo foi a mais legal dos últimos tempos, e terminou agora com a final, né, onde o primeiro jogo foi 2-2 entre Cruzeiro e Corinthians, né, lá em Minas, e agora a gente venceu em casa por 1-0 o Cruzeiro, né. Então, achei bem interessante, assim, a competição como um todo. Teve muitas atletas que se destacaram muito, assim. Eu já penso assim, eu não montei uma escalação ainda da competição como um todo, porque eu não queria ser injusto com times que eu não acompanhei tanto, assim. Mas, por exemplo, colocar a Nicole provavelmente como a melhor goleira da competição, acho que é tranquilo, né? Acho que ela foi muito segura aí na competição inteira. Marisa e Thaís Ferreira, que a gente elogiou aqui muito durante a competição, foram zagueiras muito firmes, mas eu acho que eu colocaria nessa formação aí da competição uma linha de 3 defensoras, né? Porque foi assim que o Corinthians campeão jogou e foi assim que o Cruzeiro vice-campeão também jogou, com 3 defensoras, né? E seria legal porque daria para colocar junto com a Thaís Ferreira e com a Marisa a Isa Haas, né? Que também é uma jogadora muito forte, teve uma competição incrível, teve um ano muito bom, tá tendo um ano muito bom na seleção, então acho que merece esse destaque aí também, assim como a Vitória Calhau. E eu acho que eu só não fiz ali um quebra-cabeça ali para tentar colocar ela entre essas 3, porque ela jogou menos, né? Acho que se a gente olhar aqui, vou até pegar os dados do Cruzeiro. A Vitória Calhau, ela jogou nesse Brasileirão apenas 7 jogos, né? Ela veio basicamente aí nos últimos momentos da competição. Ela jogou contra o São Paulo no último jogo da fase classificatória, e depois ela jogou os 6 jogos do mata-mata, né? Então a gente não coloca ela aí na briga porque realmente ela ficou de fora a maior parte do tempo, que ela se recuperava de uma lesão, mas que com certeza merece um destaque importante aí, né? Fora isso, eu acho que o meio de campo do Corinthians é muito forte, né? É difícil tirar alguém dali, mas eu acho que vale bastante um destaque para a Bedoya, né? Eu acho que a Bedoya, ela fez uma competição muito interessante, é uma jogadora, a Lorena Bedoya, né? Ela fez uma competição muito interessante, eu gostei muito de como ela joga, então talvez desse para colocar ela ali na posição de alguém, mas é isso.
Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Adai Rodrigues, todas essas jogadoras tiveram muito destaque durante a competição, a própria Vicky também. Então, acho que vale aí tentar pensar, né? Como eu falei, eu não quero montar um time aqui certinho, mas eu tô lembrando de jogadoras que foram muito interessantes de ver, né? Por exemplo, nas alas ali, a Gi Fernandes eu acho que fez um campeonato muito forte, ela com certeza é presença ali no lado direito. Já o lado esquerdo, assim, eu acho que eu daria uma moral para Isabela, porque, né, ainda que tenha uma discussão muito forte aí sobre questões extra-campo, eu acho que ela fez uma competição muito importante aí para o Cruzeiro vir forte em mais um ano, né? Então, gosto de dar esse destaque para ela sim, acho que foi melhor do que a Tamires, por exemplo, né, que ainda que seja uma jogadora fundamental, participou aí da jogada do gol, ela não teve um ano de tanto destaque assim, né? Então, só aí vale a menção. O que mais? Acho que do São Paulo, por exemplo, ó, se a gente pegar do São Paulo aqui, quem eu gosto, a Bia Menezes, por exemplo, é uma jogadora que eu gosto muito ali para pensar no lado esquerdo também, mas ela não teve um ano muito bom, mas eu acho que vale destacar a Aline Milene, do São Paulo, assim como a Giovana Crivellari para o ataque. Também foram jogadores importantes na competição. Bruna Caldeirão também, mas eu tenho questões com ela ali, então não coloco muito na briga. Mas foi uma jogadora importante também. E do ataque, acho que, sem sombra de dúvidas, Amanda Gutierrez, né, é a jogadora mais marcante. Daria para dar uma moral para a Bianca Brasil pela fase regular, mas eu acho que durante o mata-mata é uma jogadora que eu não gosto do quanto ela decide pouco, assim, ela não participa muito, eu acho que é uma jogadora que não foi acostumada durante a carreira a ser protagonista e agora tenta ser no Cruzeiro e não alcança esse lugar, então acho que eu não colocaria a Bianca Brasil, apesar dela ser a líder técnica, né, desse time, eu não colocaria. O que mais? Acho que a Jenny é uma jogadora que eu gosto bastante, daria para dar uma moral, mas não acho que entre na seleção da competição. O que mais? Pelo lado do Palmeiras, a Fê Palermo. Fê Palermo é uma lateral que eu gosto bastante, ainda que não tenha se destacado tanto, até porque ela tem cumprido funções mais defensivas. Mas a Tainá Maranhão acho que fez um ano muito bom mesmo. Então dá para destacar. Dá para a gente pensar em um time aí que tenha, se for para montar um time mesmo, eu colocaria a Bedoya, colocaria a Duda Sampaio, Tainá Maranhão eu colocaria aí. Falta uma ainda, mas Amanda Gutierrez e Johnson. E a Jaque eu acho que fez um ano bem legal, acho que eu vou dar essa moral pra Jaque. Pronto, montei meu time, dá pra pensar na Vicky, dá pra pensar na Dai, mas são jogadoras aí que eu acho que formam uma base legal aí pra gente montar uma seleçãozinha rápida aqui de bate-pronto, né? Bom, pra não perder muito tempo aqui, vamos falar sobre o jogo em si, sobre a final, acho importante. O Corinthians, ele foi a campo para essa partida com a Nicole no gol, uma linha de 3 defensoras, Thaís Ferreira, que fez gol do título, a Érica e a Marisa. Lado direito foi composto pela Jaque Ribeiro, aí do lado esquerdo na ala Tamires, Andressa e Dai Rodrigues pelo meio, junto com a Duda Sampaio, Gabi Zanotti e Johnson na frente, né? O Cruzeiro vem com uma formação muito parecida, com 3 defensoras também, com 2 alas e 2 jogadoras por dentro e um trio de ataque formado pela Gabi Soares, pela Bianca Brasil e pela Marília, né? E como eu falei no primeiro jogo, tem muito isso, né? Dos times se espelharem bastante ali. Se você vê até a saída de bola dos dois times são muito parecidas. Você pega a saída de bola do Cruzeiro, por exemplo, ó, sai com 3 defensoras e dá um lançamento, né? Mas o que eu queria destacar aqui, a nossa recuperação de bola nesse lance que eu tô mostrando aqui foi muito interessante. A gente já roubou a bola no campo de ataque e a Johnson já saiu ali tentando criar uma jogada, mas eu queria voltar aqui, né, na hora que a bola sai, para destacar, ó, tanto a linha de 3 defensoras do Cruzeiro para sair jogando, como para a gente destacar aqui, ó, como tem 3 jogadoras no ataque do Corinthians, né, fazendo a marcação de saída de bola, e quem vai pressionar a jogadora do meio ali, né, a Isa Haas, quando ela resolve sair com a bola ali, quando a Camila solta a bola no pé dela, é a Duda Sampaio que vai lá correr para pressionar, enquanto a Zanotti e a Johnson ficam mais abertas. Mas se a gente seguindo devagarinho o lance, ó, você vê que o Corinthians está todinho encaixado. Ó. Todas as jogadoras estão bem acompanhadas, né? Então a gente vê essa marcação individual do Corinthians surtindo efeito, a gente recuperando a bola e a Johnson tentando construir a jogada, né? Agora vamos olhar a saída de bola do Corinthians. A gente vê, ó,
A Érica encosta ali na Nicole para fazer igualzinho, a mesma saída, com 3 defensoras, tem 3 jogadoras do Cruzeiro de olho nessas 3 jogadoras do Corinthians, então a marcação é individual bem encaixada, a gente dá para ver ali que a Day Rodrigues está ali por perto para construir também, né, para ver se ela recebe alguma bola ali, se a bola sai para a lateral e depois chega nela. Mas olha que interessante esse lance. Assim que o Corinthians vê que o Cruzeiro está todinho encaixado, esse exemplo é muito legal para a gente ver como o Corinthians tem alternativas para lidar com situações difíceis. Ó. A gente vê que o Cruzeiro está encaixadinho na saída de bola, vou rodar aqui, olha que legal. Parece que a Thaís Ferreira vai dar um sinal aqui, ó. Olha lá, ó. Ela levanta os braços, dá um grito, e aí ó, o que acontece? A gente muda a saída de bola, ó. A Thaís Ferreira abre na lateral, a Érica sai, né, do meio, vem um pouco para a direita, a Marisa fica onde estava, e aí provavelmente não dá para ver na imagem, mas a Tamires desce ali também, e a gente faz uma saída de 4, né? Em vez de sair com 3 defensoras, a gente sai com a linha de 4, com a Thaís fazendo a lateral, e ó, a gente consegue construir bem. Aí, só que a Duda Sampaio perdeu a bola aqui, né? Depois ela vai ter uma recuperação até com bastante raça, que ela já chega chutando a bola com tudo. A gente perde a bola, não foi uma saída de sucesso, mas foi legal destacar isso. Ó, voltando mais uma vez pra gente ver, ó. Legal destacar essa mudança aí, essa alternativa pra gente sair com 4 jogadoras atrás e não mais com 3, com a Tamires baixando. Ó. Quando a gente segue o lance, a gente vê lá em cima que a Tamires tinha baixado mesmo, tá vendo? Então a Duda, ela errou aí, né? Tecnicamente foi um jogo bem abaixo, com muitos erros individuais desse tipo aí, mas foi um lance muito interessante aí pra gente ver como os times se comportam, né? Se a gente pega aqui a captura de tela do momento da saída de bola, a gente vê até um pouco isso, né? Como o Corinthians, ele alternou bastante nessa formação. A gente vê as 3 defensoras ali juntas, mas olha a posição que a Jaque tá mais à frente, aqui do lado direito, e olha a Tamires lá do outro lado, como ela tá mais baixa, mais próxima da linha defensiva, né? Indicando já que em alguns momentos a Tamires vai descer um pouquinho e o Corinthians vai formar essa linha de 4 defensoras com a Thaís Ferreira jogando de lateral, como também em algumas situações elas vão ficar como 3 zagueiras e a Tamires e a Jaque vão fazer as alas, né? Então a gente tinha muita manipulação ali desse sistema para tentar confundir um pouco a marcação individual do Cruzeiro, né? Acho que foi um pouco por aí. Se a gente pegar também o mapa de posicionamento médio das jogadoras, a gente vê, né, o Corinthians aqui, ó, de cima para baixo, a gente vê como a Thaís Ferreira teve esse posicionamento médio muito de lateral, ó, basicamente na mesma linha da Tamires desse lado aqui, e aí a Érica e a Marisa um pouco mais atrás, mas também tem um pouquinho essa cara, né, de trio defensivo, então teve muito revezamento. A gente vê aqui a Duda um pouquinho mais atrás da Day Rodrigues, a gente vê que ela fica um pouquinho à frente da Duda, né? A gente sempre fala disso, né? Acho que não custa repetir, né? De como a Duda acaba baixando bastante para construir, já que ela tem um passe melhor do que o da Day, e a Day acaba tendo liberdade para subir um pouquinho, encostar nas atacantes quando a gente tem a bola. Então no posicionamento médio a gente vê aqui que a Day fica um pouquinho à frente da Duda, né? E aí do outro lado ali a Andressa Alves, e à frente a Zanotti, a Johnson e a Jaque alternando bastante ali também como uma ponta e como ala, né? Enquanto Johnson e Zanotti faziam meio que uma dupla de ataque ali de forma mais fixa, mas por exemplo durante a saída de bola do Cruzeiro, né, com as duas abrindo e a Duda entrando no meio para fazer a pressão, né? Já pelo lado do Cruzeiro, acho que chama atenção aqui o quanto a Isabela ficou ofensiva, né? Acho que principalmente pelo segundo tempo ali, quando a gente já estava à frente do placar, ela subindo bastante para tentar vencer a disputa aérea, para tentar, né, chegar no ataque ali. Então a gente vê que ela ficou bem ofensiva, enquanto a Gisele já lá do outro lado ficou mais recuada. O que mais? A gente vê a Pribac também, né, sendo sempre bem conservadora aqui no posicionamento dela, né? A gente vê que o Corinthians afundou bastante o Cruzeiro para trás. Eu acho que o Cruzeiro foi um pouco medroso nessa partida, né? A gente vê como a linha das duas volantes do Cruzeiro, elas estão bem mais atrás do que estão, por exemplo, as duas volantes do Corinthians, né? Então, todo o posicionamento médio aqui, ele é mais recuado que o time do Corinthians, assim. Então, acho que isso é interessante para a gente ver, e eu acho que de alguma forma isso ajudou para que esse jogo fosse, assim, um pouquinho mais difícil, assim, de encontrar prazer ali para assistir, porque acho que o Cruzeiro também se omitiu muito da partida, assim. O Cruzeiro teve muito medo. Acho desnecessário que o Cruzeiro tenha jogado as 2 partidas com 3 defensoras, mesmo que sejam 3 defensoras que me agradam bastante, mas 3 defensoras mais a Isabela
que poderia ser essa terceira defensora, agregar com a bola aérea que ela tem muito forte, mas jogar ali recuado, fazer a construção de trás, do que ela jogando tão ofensivo assim, né? Acho que poderia talvez a Paloma não estar entre as titulares e a Isa jogar um pouco mais atrás e, por exemplo, a gente encaixar ali uma Letícia Ferreira, ou então mesmo a Vanessinha, né, que sempre acaba jogando bastante, ou até mesmo uma Miriam para fazer a ala ali, enfim, acho que daria para ter alternativas um pouco mais corajosas de um time que teria que arriscar para vencer o Corinthians em casa, né? Então acho que o Cruzeiro foi um pouco medroso e eu acho que isso contribuiu um pouco para esse cenário que foi o jogo como um todo, né? Bom, para além disso aqui, acho que para mim, destaques da partida, eu tava gostando do primeiro tempo da Ada Rodrigues, não gostei da substituição dela, mas beleza, faz parte. O Corinthians já foi pra frente ali no início do segundo tempo, fez o gol rápido, então funcionou, não dá pra negar que não funcionou. Gostei de como a Johnson se doou ali na pressão, foi importante, ela roubou algumas bolas, foi importante a presença dela. Thaís Ferreira, Eric e Marisa, não tenho o que falar, assim, acho que elas foram muito bem, especialmente a Thaís Ferreira, né? Uma jogadora que, além do gol do título, fez uma partida muito boa. Andressa Alves, eu não entendi a presença dela no time de titular, acho que até agora ela não fez uma partida sequer que me convencesse a tal posição, né, dela ser titular durante uma final no lugar da Vicky, ainda que o desempenho da Vicky não tenha sido tão bom assim durante a competição, né, durante o ano aí, a Vicky acho que tem alternado um pouquinho, ela teve um momento muito forte, depois teve um momento um pouco de menos destaque, acho que muito pelas formações do time, né, muito pela presença de algumas outras atletas ali no meio, ela acaba se sacrificando um pouco pela equipe, ela até falou disso na entrevista no final da partida ali para Rádio Coringão, acho, enfim, mas não foi uma partida de muito destaque. Pelo lado do Cruzeiro, bem decepcionado com a partida da Bianca Brasil, ainda que ela tenha recebido a maior nota aqui no SofaScore, não achei que foi uma boa partida, se esconde bastante, ela basicamente só participou das bolas paradas, né, onde ela é uma excelente cobradora de fato, mas, por exemplo, a Gabi Soares, para mim, foi muito mais ativa ali na construção das jogadas, ela que teve bola na trave, quase, né, marca o gol ali que poderia mudar totalmente o rumo da partida. A Bedoya foi muito mal nesse jogo, não se destacou, o Pribac também não, a Gisele ajudou muito pouco, a Belinha contribuiu um pouco mais, o trio de zaga foi bem, especialmente Isa Haas e Vitória Calhau, e a Camila não acho que teve falha no gol não. E aí, pra gente só passar aqui em alguns lances, eu separei aqui algumas coisinhas, que a primeira coisa que eu separei foi esse lance, o lance da bola na trave, e mostra bastante sobre a qualidade técnica desse jogo, né, como ela foi bem abaixo, ó. A bola começa com a Jaque aqui no campo, né, nossa intermediária, ela tenta dar um passe, o passe vai errado, aí a bola fica com o Cruzeiro dá o passe errado, aí a bola volta para Jaque, aí a Duda vai tentar fazer o giro, perde a bola para Marília e faz a falta na Marília, né? Recebe o cartão amarelo aí, comete essa falta, e essa falta foi o que deu a oportunidade pro Cruzeiro jogar essa bola na área, né? Ali com a Bianca Brasil, que, como a gente falou, sempre acerta bastante essas cobranças, e aí a cobrança foi isso daí, né? Aquela bola que vai, bate, rebate ali, bateu em todo mundo, sobrou. Acho que a Isa Haas ajeita, né, para Gabi Soares, e ela chuta a bola com uma precisão muito boa, né? Por sorte, pega na trave, mas foi um chute muito bonito, pega no travessão ali, e poderia mudar muito o rumo da partida se o Cruzeiro sai na frente, né? Então acho que vale destacar um pouco isso, assim, como esse lance mostra a baixa qualidade técnica mesmo, né? Do Corinthians tá com a bola, perde, aí o Cruzeiro perde de novo, aí a gente perde de novo, aí a gente faz a falta, e aí na falta ali, na cobrança de falta, esse bate-rebate aí também, que foi bem, bem feio aí, quase que sai um golaço disso, mas a jogada como um todo foi bem esquisita. E aí depois pro gol, né? Mais uma jogada de bola aérea, a Duda lá em cima vai fazer a cobrança, e aí também, né, a bola passa por todo mundo, a Tamires, ela vem pelo lado esquerdo aqui, consegue fazer o cruzamento, a bola passa também por todo mundo, a Isa afasta, a Isabela, sobra na Duda, ela dá um tirambaço ali, a Camila acaba rebatendo pro meio, sobra para Thaís Ferreira e ela faz o gol do título do Corinthians, né? O que eu acho legal de destacar nesse jogo? Primeiro, pra gente olhar a Gisele ali, né, fazendo, ela que tá ali olhando a Duda bater o escanteio, e aí depois que o cruzamento passa, ela tenta entrar na área para fechar, né? Eu acho que faz sentido essa movimentação dela, mas ela acaba ficando meio perdida ali, né? Como as jogadoras do Cruzeiro estão tudo no mano a mano,
ela entra ali, fica meio perdida, quem acaba desviando é a Isabela, que estava, né, na marcação ali da jogadora do Corinthians, acho que era a Vicky, e aí a bola sobra para Duda, que talvez fosse para Gisele estar ali, né? Eu entendo ela tentar fechar a área, mas acaba que a Duda tem espaço, acaba fazendo a finalização, a bola sobra para Thaís Ferreira, e ó, quem levanta a mão na cabeça e fica lamentando ali de primeira foi a própria Gisele, né? Então acho essa movimentação dela aí, dá para refletir aí se foi uma falha por parte dela, né? Mas que a gente fica tentando entender como que a Duda ficou livre ali, né? Acaba que ela também é uma bola que cruza a área toda e sobra lá, assim, é difícil falar que tem alguma culpa. Mas enfim, uma outra coisa que eu queria destacar desse lance também é como quando a Duda bate o escanteio e a bola sobra aqui para Tamires, olha a Jaqueline, fica olhando para ela. Se eu não me engano é a Paloma ou é a Pribac ali, não sei agora, eu acho que é a Pribac. Ela vem tentar fechar o espaço da Tamires e olha o que a Jaqueline vai fazer, ela vai olhando, vai medindo e ela dá uma trombadinha ali na defensora do Cruzeiro, né? E isso faz com que a Tamires ganhe tempo e espaço para fazer o cruzamento e esse tempo e espaço que a bola sobra lá do outro lado e que acaba originando o gol, né? Acaba sendo importante para o gol. Então, olha, muitas vezes como uma jogada que a gente nem está reparando, mas olha como foi importante essa participação da Jaqueline ali, né, para esse gol sair. Eu acho que essas, às vezes, são detalhes que passam despercebidos, né? E aí a Tamires com tempo e espaço para fazer cruzamento, ela dando essa batida assim, que eu não sei nem descrever direito, mas que ela vira bastante o corpo assim, pega por baixo da bola, que fica esse jeito estiloso de fazer o cruzamento. É sempre uma possibilidade muito grande de ser um lance perigoso, e foi assim que saiu o gol, né? Então, bem interessante aí essa jogada. Acho que vale aí o destaquezinho. E por fim, mais uma vez aí para falar, né, da qualidade baixa aí, o lance do finalzinho ali que a Letícia Ferreira quase faz o gol que daria um empate, que levaria o jogo para os pênaltis, né? E olha aí, ó, o jogo tá aos 50 minutos e 36 segundos, ou seja, falta 24 segundos para acabar a partida. O Corinthians tem um lateral, cobra, a gente perde, né? Já que deixa a bola passar. Aí o Cruzeiro tenta ir pro ataque, a gente rouba de novo a bola. Aí a Gi Fernandes tabela com a Jaque até faz uma graça ali. Aí a Jaque consegue dar o passe para Ariel, e aqui que eu acho que é o vacilo, né? A bola tá com a Ariel aqui, ó. Tem só a Vicky lá na área, né? Não cruza essa bola. Segura, gasta esse tempo, ó. 50 minutos e 52 segundos. A Ariel cruzou a bola para a área. E aí, se você for ver, ó, tem a Ariel lá cruzando. Aí tá a Vicky aqui embaixo, a Gi Fernandes entrando, a Jaque entrando, a Tamires vindo aqui por baixo. Então são 1, 2, 3, 4, 5 jogadoras do Corinthians indo pro ataque num lance que é para acabar a partida. Pareceu o Brasil contra a Croácia, né? E aí a Bianca Brasil tira a Yaya num drible muito seco aqui, né? A Yaya vem tentando fazer esse bote, passa seco também, que não dá para fazer isso daí. Daí ela faz esse lançamento, basicamente pega um Corinthians 3 contra 3 aqui contra o Cruzeiro, mas por sorte a Thaís Ferreira ela faz um bom combate aqui, então a gente consegue atrapalhar um pouco a sequência de jogo do Cruzeiro, mas olha o que vai acontecer, ó. O Cruzeiro vai continuar a jogada, né? A Letícia Alves abre aqui, aí tem um cruzamento e a Letícia Ferreira ela finaliza para fora ali, né? E aí eu fiquei tentando entender aqui, ó, a partir do cruzamento aqui, o que aconteceu para a Érica tá ali, ó, dividindo referência, tem 2 jogadoras com ela, e acaba que a Letícia Ferreira sobe livre para fazer esse gol aí, né? Aí a gente pensa, caramba, foi a Érica vacilando, né? Mas se você for ver, você vê que a Marisa tá na dela e a Érica tá na dela também. Então tá faltando alguém aqui na Letícia Ferreira, né? O que aconteceu? A Thaís Ferreira não tá aqui, né? E aí a gente volta aqui na jogada para ver o que aconteceu. Na hora que ela ganha essa disputa aqui pelo meio, no começo da jogada, ela sente. E aí você vê, ó, a bola sobra ali para, não sei se é a Isabela que tá por ali, ó. E aí você vê que ela para, ó, coloca a mão no joelho, ela sente, ela vai cair, mas ela levanta, tenta se recuperar, mas nisso já abriu esse espaço ali, ó. Então não foi uma falha da Érica. Na verdade foi uma lesão ali, eu não sei se ela sentiu de fato, se não sentiu, mas ela acabou largando o lance, quase que a jogadora que fez o gol do título, ela é responsável de alguma forma, né, mesmo que seja por lesão, por deixar a Letícia Ferreira livre e a gente tomar o gol do empate no finalzinho, né? Então, mais um detalhe aí que às vezes passa despercebido, né? Mas vale aqui a gente mostrar para entender o que aconteceu. Não é julgando ninguém, não é para falar que errou, se não errou, se tá bom, se não tá. É para falar do que aconteceu. E o que aconteceu foi isso. Ela sentiu ali alguma coisa no joelho,
ela até ameaça cair no chão, ela vê que a jogada do ataque vai acontecer e tenta ali recuperar, mas ali já tinha passado, né? E aí a Letícia Ferreira já estava livre na área, não ia dar tempo de chegar ali, e nem também de outras jogadoras cobrirem, fazer essa troca, porque a partir disso já bagunça bastante coisa ali. Enfim, quase que a gente toma um gol num vacilo gigantesco aí no finalzinho do jogo, né? Então é isso. Então acho que foi um jogo bem chato de assistir, foi um jogo difícil. Eu não pude assistir ao vivo, porque eu estava num trabalho que já estava marcado há algum tempo e era um trabalho importante para mim. Foi muito difícil perder esse jogo, né? Eu que não perco um jogo assim dessa importância há muito tempo, né? Lembrando aí dos meus 3 anos e meio no clube, então nessas finais eu estavam todos. Esse é o primeiro título desde que eu saí do clube. E eu até falei no Twitter lá, né, no X, como foi legal ver o primeiro título depois que eu saí, você vê a coisa continuando, você vê que tá tudo ali funcionando bem, que as pessoas passam e o trabalho ali do clube continua, e que é gostoso também ter orgulho do que ficou lá, né, você vê lá vários amigos meus trabalhando ali, fazendo a cobertura do jogo. É legal também a expectativa de ver como vai ser o primeiro vídeo de título da Maju aí, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, foi uma pessoa que eu indiquei ali para entrar no clube, foi uma pessoa que eu indiquei também para quando eu saí. Eu achei que era a melhor pessoa para me substituir, não que ela tá lá por isso, né? Mas eu sempre comentei com as pessoas que ela era a pessoa perfeita para assumir no meu lugar quando eu saísse, e vem fazendo um trabalho excelente, assim como provavelmente ela teve ajuda aí da Isabela, como ela teve ajuda do Rafa, que são pessoas maravilhosas ali da comunicação, né, do audiovisual, e eu estou muito ansioso para ver mais um vídeo aí de final, dessa vez um vídeo que não foi feito por mim, dos últimos, sei lá, mais de 10 títulos aí, eu que fiz os vídeos das finais, agora vai ser outra pessoa, eu estou muito ansioso para ver como vai ser isso. Enfim, competição maravilhosa, já falamos bastante aqui, já destacamos as principais jogadoras, já destacamos também alguns lances do jogo, que foi bem legal. Acho que, por fim, eu queria falar sobre o assunto de hegemonia do Corinthians, né? Eu acho que esse é um assunto que pautou bastante as redes sociais nos últimos dias e não poderia ser diferente a gente vir aqui e comentar sobre essa conversa de hegemonia, né? E aí, dentro disso, eu li um tweet, que agora eu não vou lembrar de quem é que escreveu, peço desculpas, inclusive, mas eu queria lembrar aqui sobre as últimas finais da competição, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Em 2018, Corinthians foi campeão, Rio Preto vice-campeão. Aí 2019 foi o ano que a Ferroviária conquistou o título e a gente foi vice. Depois, o Corinthians foi campeão e o vice foi Avaí Kinderman. Aí Corinthians campeão, Palmeiras vice em 2021. 2022, Corinthians campeão, Internacional vice. 2023, Corinthians campeão, Ferroviária vice. 2024, Corinthians campeão, São Paulo vice. E agora Corinthians campeão, Cruzeiro vice. Então, dos 7 títulos que o Corinthians conquistou nos últimos 9 anos da competição, os 7 adversários foram adversários diferentes. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que tentar entender quando a gente fala de hegemonia do Corinthians no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, e no país como um todo. Mas é para dizer que para vencer você tem que ir algumas vezes, né? Você tem que chegar lá algumas vezes. Você não chega uma vez e é campeão. Pode ser por sorte, isso pode acontecer, claro. Mas a chance de você vencer, por exemplo, na segunda vez que você disputa, na terceira, ela é muito maior. Então, é parecido com ir para a Libertadores, sabe? É muito difícil que um time, por exemplo, Cruzeiro vai para a Libertadores agora pela primeira vez. É difícil chegar lá e ser campeão, porque ainda não é difícil entender a competição, entender o ritmo, entender como os times dos outros países jogam, entender sobre jogar num outro território, sobre o cansaço que é disputar essa competição, né? Então tem muita coisa ali que eu acho que é a experiência, a cancha de estar jogando que faz você ir lá e conseguir ser campeão. Assim como o Campeonato Brasileiro. Disputar uma final contra o Corinthians, né? Nesses últimos anos todos aí, quantos jogos foram na casa do Corinthians e com públicos gigantes e tal, um público que a maioria das atletas não estão acostumadas a enfrentar, né? É difícil ser adversário do Corinthians nessa situação que o Cruzeiro enfrentou agora. Só que é mais difícil se você fez isso pela primeira vez, e aí se você não voltar, é muito difícil. Então, assim, futebol feminino não tem equipes muito tradicionais. As equipes que se mantêm ali, como por exemplo a Ferroviária, são exceções. São Paulo teve um momento muito forte, como por exemplo que disputou a final do ano passado com a gente, mas esse ano não chegou.
Palmeiras também chegou uma vez, depois não chegou mais. E é isso, assim, todos esses times não chegam, parece, a impressão que dá é que eles fazem um esforço muito grande, gastam dinheiro, montam uma equipe forte, consegue chegar lá, e aí quando não é campeão desmonta ou perde um pouco do investimento. E aí são projetos que balançam muito, né, que não tem uma estabilidade. E eu acho que o que faz o Corinthians ser o que é nesses últimos aí 9, 10 anos do futebol brasileiro é pela estabilidade. É o único time que conseguiu dar essa estabilidade para suas equipes. Nem a Ferroviária conseguiu, que é quem tem um projeto mais interessante, que tem uma base forte, que disputa bastante a Libertadores, mas não conseguiu, porque é isso, assim, falta isso de, tipo, por exemplo, eu sei que a Ferroviária investe bastante em ano de eleição, porque a prefeitura apoia bastante, e agora também está nesse projeto de ter virado SAF, está construindo um CT interessante lá para as atletas, então é possível que essa estabilidade venha, mas caramba, o projeto mais forte do país junto com o Corinthians aí, se não for o mais forte, né, o que está mais tempo, o que tem base, tem várias questões, não chegou nem mais de uma vez nesses últimos 7 títulos do Corinthians aí, né? A Ferroviária foi campeã em 2019 e depois chegou de novo em 2023, né? Mas falando só das vezes que o Corinthians ganhou, todos os 7 adversários foram diferentes, né? Então isso que eu queria dizer aí, para não ter confusão. Mas enfim, isso mostra um pouco, né, sobre essas derrotas aí. Então é assim, se o Cruzeiro quer ganhar, se o Cruzeiro quer tirar essa invencibilidade do Corinthians aí nos campeonatos brasileiros, é isso, vai ter que chegar 1, 2, 3, quantas vezes preciso for para chegar um dia lá e ganhar, e aí sim dar um salto e falar, eu ganho também essa competição, sabe? Então acho que é um pouco sobre isso que os times devem refletir e não tentar, por exemplo, achar que o Corinthians, por ter essa dominância, por ter essa estabilidade, ele prejudica a modalidade. Pelo contrário, é um espelho, é quem puxa a modalidade para cima e as outras equipes têm que correr atrás. E tem que correr atrás. Se não correr atrás, vai ficar para trás mesmo ali, vai ficar, não vai alcançar e não vai disputar o título de Campeonato Brasileiro com a gente. Pode ganhar uma Libertadores, que é uma competição de tiro curto ali, como o Palmeiras ganhou recentemente, como a Ferroviária ganhou recentemente. É uma competição mais traiçoeira mesmo. Mas, meu amigo, se não se dedicar ali, se não tiver uma estabilidade, não vai ganhar Campeonato Brasileiro. É difícil ganhar Paulista da gente, é difícil ganhar a Copa do Brasil, que é uma competição nova agora, que também a gente acabou de eliminar o Cruzeiro também. Libertadores, enfim. E o Brasileirão mais ainda, né? Então, acho que eu queria falar um pouco isso, assim, de como as equipes precisam entender que para elas crescerem, para elas terem competitividade de verdade, elas têm que ter estabilidade e um projeto a médio e longo prazo. E é isso. Então, vamos puxar a modalidade para cima, né? A gente não tem que querer que o Corinthians volte, desça alguns degraus para ficar todo mundo num nível abaixo. A gente tem que querer que todo mundo suba e encontre o Corinthians num nível acima. Eu acho que esses últimos 2 anos, com a troca de comissão técnica do Corinthians, né, saindo toda a comissão que foi para a seleção, e também, junto com isso, né, com essa troca de comissão, muitos atletas deixaram o clube, né, atletas que confiavam bastante na outra comissão, que não se deram bem com essa comissão, enfim, a gente teve muitas mudanças aí nesses últimos anos, e eu acho que era a chance que outros times tinham para chegar. E nisso a gente viu o projeto do Palmeiras perdendo força, a gente viu o projeto da Ferroviária perdendo força e a gente viu a ascensão do Cruzeiro, assim, né? Então também coincidiu de quando a gente teve uma quedinha ali, os outros times não subiram o quanto poderiam, sabe? Então eu acho que é isso, assim, de que a gente tem que querer que a modalidade cresça para todo mundo, assim. Claro que uma distribuição melhor dos títulos vai ser mais interessante, mas enquanto as equipes não se prepararem, vai ser isso mesmo. E o Corinthians vai continuar ganhando e vai ganhar 2026, 27, 28, se não tiver equipes estáveis aí para os próximos anos. Então pode até ser que a gente perca em um ano, mas depois a gente vai voltar a ganhar, porque a gente vai estar sempre lá. Essa é a sensação que eu tenho e é isso que os outros clubes precisam entender. Então é isso, era isso que eu queria trazer aqui. Foi bem massa fazer aí esse joguinho do título, foi muito bom ver que a gente ainda continua no topo, foi muito bom ver a competição como um todo, mais um ano aí dessa competição, e agora é esperar a Libertadores e depois o Paulista aí, além da Copa do Brasil, nessa nova competição, para a gente fechar o ano aí e também fazer um balanço aí do que foi o ano como um todo no futebol brasileiro, né? Mas fazendo já esse balanço mais rápido do Campeonato Brasileiro, acho que foi isso, uma competição muito boa, muito gostosa e que culminou com mais um título do Corinthians. Então é isso, muito obrigado para você que chegou até aqui, esses foram os meus comentários, não me alonguei muito dessa vez, na verdade me alonguei bastante, mas tentei fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, sem tantos lances assim, e é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve por aí.
Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.